Você sabia que na Constituição de 1891, somente maiores de 21 anos e alfabetizados tinham o direito de voto? Não? Então bora que lá vem história. E aí, galerinha do time Estuda, tudo jóia? Quem fala com vocês é o professor Gênesis e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a Constituição de 1891. Essa Constituição que foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891 e foi a segunda Constituição do nosso país e a primeira Constituição republicana. Só para que vocês tenham uma noção, na história do Brasil nós tivemos 7 constituições. 7, gente. A primeira foi a de 1824. Essa Constituição de 1824 é a Constituição Imperial, é a primeira Constituição. Já a segunda Constituição, a de 1891, é a primeira Constituição Republicana e é um assunto que costuma cair bastante nas provas e é o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje. Bem legal, né? Olha só, essa Constituição de 1891, ela foi baseada na Constituição norte-americana, tá? E ela, então, sendo basicamente uma cópia dessa Constituição norte-americana, ela acaba refletindo muito, né, bases intelectuais, bases filosóficas positivistas, tá? Justamente devido a essa grande influência. Só para vocês terem uma noção, até a bandeira do Brasil foi mudada. E o mais interessante de tudo, que a bandeira republicana, a primeira bandeira republicana, não é a nossa bandeira atual. Logo, ela foi mudada e aí nós recebemos a bandeira que nós conhecemos hoje do nosso país. Muito bem. Bom, outra situação muito interessante é que quando a República foi proclamada em 1889, né, e nós vamos ter aí a consolidação de tudo isso com a Constituição de 1891, as elites estavam bastante esperançosas com esta mudança, vamos assim dizer, mas a população mais pobre, mais carente, ela nem tinha noção do que era a República. Muitos até acreditavam que República era um lançamento de um produto que a Inglaterra iria vender no Brasil. Pode parecer meio esquisito, mas foi verdade. Muito bem. Nessa primeira Constituição republicana, nós tivemos apenas, e olha só, estou falando apenas porque a Constituição atual ela tem centenas de artigos. A Constituição de 1891, ela teve apenas 91 artigos, né? Pode parecer muito, quando a gente compara com a Constituição dos Estados Unidos, que tem apenas 7, mas 91 artigos comparado com a Constituição atual, que tem centenas, é bastante pouco. E ela teve 8 artigos transitórios. Como assim? Artigos, regras transitórias? Sim. Essas regras transitórias, elas vieram justamente por quê? Porque nós estávamos num governo transitório, um governo provisório, e essas regras, elas estariam sendo aplicadas até que tudo isso fosse consolidado. Mas vamos para a Constituição propriamente dito. Quais eram as características dessa Constituição? Qual é a cara da Constituição? Então, essa Constituição de 1891, que, como eu disse para vocês, é a segunda Constituição do Brasil, mas é a primeira republicana. Ela vai possuir várias características, mas as principais, aquilo que você não pode esquecer no dia da sua prova. Primeiro ponto, qual era a forma de governo? Né? Como seria esse governo? Como que nós vamos chamar esse governo? República. República vem do romano res publica, coisa pública, coisa do povo. E o que isso queria dizer? Daria um caráter mais democrático, ou seja, o povo agora ele escolhe os seus representantes. A gente vai falar disso logo, logo. Então, essa é a forma de governo. Mas em que sistema este governo republicano ele vai funcionar? O sistema de governo seria o presidencialismo, ou seja, nós escolheríamos um representante e esse representante seria o presidente que representaria o povo
do Brasil, tá? Mas é óbvio, essas são as características iniciais. Uma situação bastante interessante é em comparação à Constituição de 1824, que é a primeira Constituição, a Constituição do Império. Nessa Constituição, nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. Muito bem. Se esse poder moderador existia na época do Império, ele deixa de existir agora com a República. Então, ao invés de 4 poderes, nós passamos a ter 3 poderes. Então, há o fim do poder moderador, que era o poder exercido única e exclusivamente pelo rei do Brasil, pelo imperador do Brasil, ficando então apenas executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. Nós temos uma outra característica interessante: Estado laico. O que é Estado laico? É quando não há relação do Estado com a igreja. Há uma separação entre igreja e Estado. Mas você pode se perguntar, mas professor, peraí, quer dizer que antes existia essa relação entre igreja e Estado? Sim, existia. A igreja funcionava quase como se fosse um ministério religioso. E a igreja, na época do Império, possuía funções bastante interessantes, como, por exemplo, registrar nascimento, casamento, óbito, fazer sepultamentos e até mesmo registrar imóveis. Tudo isso era obrigação da igreja, mas isso fazia da igreja um braço do governo. Com a Constituição de 1891, a Constituição Republicana, isso deixa de acontecer. Há uma separação entre igreja e Estado, tá? E essas funções passam para o cartório, para os cartórios, ok? Tá. Outro ponto interessante, já que a gente está falando de igreja: liberdade de culto. Então, veja só, depois de 391 anos de história do Brasil, somente aí, em 1891, os brasileiros irão poder ter a religião que eles bem entendem. Porque até então, no Brasil só era aceita uma religião, a católica apostólica romana. Tanto é que, na Constituição anterior de 1824, dizia lá, logo no início, a religião oficial do Brasil é a católica apostólica romana. Agora, a partir dessa Constituição, não. Todo mundo pode exercer a religião que bem desejar, tá? Outro ponto muito interessante: ensino. Como funcionava a questão das escolas, tá? Então, no Brasil, até então, não existia escola pública. Passa a existir a partir de agora, tá? Por quê? Porque agora existe o ensino público. E o ensino público, ele garantia o ensino primário e obrigatório e laico, ou seja, não existia obrigação nas escolas de ter, por exemplo, ensino religioso, tá? Não existia a obrigação. Poderia ser dado? Sim, mas não existe a obrigação, certo? Outro ponto interessante: proibição de uso de brasões, de títulos de nobreza, passa a ser proibido. Você podia ser um barão, um duque, um visconde, um marquês, não interessa mais. Isso não pode mais ser utilizado, certo? Aí vem um ponto bastante interessante que eu acredito que pode aparecer nas provas esse ano, que é a questão do sufrágio. O que é sufrágio? Sufrágio é direito de voto. Na Constituição de 1891, o sufrágio passa a ser universal. O sufrágio anterior, ele era censitário. Da Constituição de 1824, ele era censitário, só votava quem possuía uma determinada renda. E a partir da Constituição Republicana, essa que nós estamos tratando, não. Todos os cidadãos têm o direito de voto. Então, o sufrágio passa a ser universal. Só que aí, vamos à nossa dica introdutória, aquela pergunta que eu fiz para vocês. Somente maiores de 21 anos e alfabetizados tinham o direito de votar. Só que existiam outras exceções,
Olha só que coisa bem maluca. Mulheres não podiam votar. Mendigos não podiam votar, tá? Militares de baixa patente não podiam votar, tá? Religiosos não podiam votar. E você vai pensar, peraí, quem pode votar então? Né? Então acabou restringindo muito. E tem até uma situação. Por que mendigo não vota? Simples, gente. Mendigo não vota porque não tem domicílio eleitoral. Ele não tem CEP. Se ele não tem CEP, como que ele vai ter direito de voto? Em que município você mora? Né? Então, isso fica bastante complicado. Tá. Criou-se também o poder legislativo, que era bicameral. O que é isso? Eu tenho o Senado e tenho as assembleias. Ou seja, eu tenho os deputados e tenho os senadores, que antes eram vitalícios, os senadores, na época do Império, e agora não. Eles possuem um mandato, que naquela época até era de 9 anos, e dos deputados, 3 anos. Bastante diferente do que é hoje. Hoje os deputados são 4 e os senadores são 8 anos. Tá? E por último, e não mais importante, nós tivemos também um processo de descentralização do poder político do Brasil, criando as assembleias provinciais, que agora passam a ser assembleias legislativas, né, dos estados. Então, na época do Império, nós chamávamos os estados de províncias. Agora, na República, chamamos de estado. As assembleias provinciais passam a ser assembleias legislativas, que, de certa forma, é o processo de dar poder às pessoas que vivem em determinados estados, porque ali eles passam a criar legislação própria para cada estado. Por exemplo, os estados do Brasil hoje, cada um possui legislação na área ambiental, na área tributária, né? Não é como os Estados Unidos, que eles podem, por exemplo, legislar até em questões penais, mas nós temos aqui, nos estados brasileiros, uma certa liberdade. Tá? E essa foi a Constituição de 1891. Espero que você tenha gostado. Até a próxima oportunidade. Tchau, time Estuda.